Hoje eu quero conversar com vocês sobre um termo que aparece com muita frequência quando falamos sobre arquitetura de software moderna. Talvez você já tenha ouvido esse termo em algum lugar, em artigos, em cursos, ou em conversas entre desenvolvedores. O termo é microserviços. Mas afinal, o que são microserviços? E por que tantas empresas de tecnologia falam tanto sobre esse assunto? Para entender isso de forma clara, precisamos começar olhando para um problema que aparece naturalmente quando sistemas começam a crescer. Vamos imaginar um cenário simples. Uma empresa decide criar um sistema para vender produtos pela internet. No começo, o sistema é relativamente pequeno. Ele possui algumas funcionalidades básicas: cadastro de usuários, cadastro de produtos, carrinho de compras, registro de pedidos. Talvez algumas telas administrativas. Nada muito complexo. Nesse estágio inicial, é bastante comum que todo o sistema seja desenvolvido como uma única aplicação. Ou seja, todo o código está dentro de um único projeto. Esse tipo de arquitetura é conhecido como arquitetura monolítica. Monolítico significa que tudo está reunido em um único bloco. Isso não é necessariamente um problema. Na verdade, muitos sistemas começam exatamente assim. Porque para projetos pequenos essa abordagem costuma ser simples e eficiente. Mas o tempo passa. O sistema começa a crescer. Mais funcionalidades são adicionadas. Novas integrações aparecem. Mais usuários começam a utilizar o sistema. E aos poucos o código começa a ficar cada vez maior. Mais módulos. Mais dependências. Mais complexidade. Em algum momento, o sistema começa a apresentar alguns desafios. Por exemplo, modificar uma pequena parte do sistema pode exigir recompilar toda a aplicação. Atualizar o sistema pode exigir reiniciar tudo. E se diferentes equipes estiverem trabalhando no mesmo projeto, a coordenação pode se tornar mais difícil. Esses desafios fizeram com que engenheiros de software começassem a pensar em outras formas de organizar sistemas grandes. E foi nesse contexto que surgiu a ideia de microserviços. A ideia central dos microserviços é relativamente simples. Em vez de construir um único sistema gigante, podemos dividir o sistema em vários serviços menores. Cada serviço é responsável por uma funcionalidade específica. E cada serviço pode funcionar de forma relativamente independente. Vamos voltar ao exemplo do sistema de comércio eletrônico. Em uma arquitetura baseada em microserviços, poderíamos ter serviços separados para diferentes partes do sistema. Por exemplo, um serviço para usuários, um serviço para produtos, um serviço para carrinho de compras, um serviço para pedidos, um serviço para pagamentos. Cada um desses serviços possui sua própria responsabilidade. E cada um pode ser desenvolvido, implantado e mantido de forma independente. Isso traz várias vantagens. Primeiro, permite que equipes diferentes trabalhem em partes diferentes do sistema sem interferir umas nas outras. Uma equipe pode cuidar do serviço de pagamentos. Outra pode cuidar do catálogo de produtos. Outra pode cuidar da gestão de usuários. Segundo, permite que cada serviço seja atualizado sem afetar necessariamente todo o sistema. Se uma melhoria for feita no serviço de produtos, por exemplo, não é preciso reiniciar todo o sistema. Basta atualizar aquele serviço específico. Outro benefício importante dos microserviços é a escalabilidade. Imagine que em um site de comércio eletrônico a funcionalidade de busca por produtos é utilizada com muita frequência. Muito mais do que outras partes do sistema. Em uma arquitetura monolítica, aumentar a capacidade dessa funcionalidade pode exigir escalar todo o sistema. Mas em uma arquitetura de microserviços, é possível escalar apenas o serviço responsável pela busca. Isso permite utilizar recursos de forma mais eficiente. Mas é importante entender que microserviços também trazem desafios. Dividir um sistema em vários serviços menores significa que esses serviços precisam se comunicar entre si. Por exemplo,
Quando um usuário faz um pedido, o serviço de pedidos precisa conversar com o serviço de pagamentos. E talvez também com o serviço de estoque. Essas comunicações precisam ser bem definidas. Normalmente isso é feito usando APIs. Uma API define como um serviço pode enviar ou receber informações de outro. Ela funciona como um contrato de comunicação entre sistemas. Outro desafio importante em arquiteturas de microserviços é a gestão da complexidade distribuída. Quando temos vários serviços funcionando ao mesmo tempo, precisamos lidar com questões como latência de rede, falhas de comunicação, sincronização de dados, monitoramento de vários serviços. Esses desafios não aparecem da mesma forma em sistemas monolíticos. Por isso, a adoção de microserviços exige uma certa maturidade técnica. Também exige ferramentas adequadas para monitoramento, automação e gerenciamento de infraestrutura. Outro ponto importante é que microserviços não são necessariamente a melhor escolha para todos os projetos. Para sistemas pequenos ou equipes pequenas, uma arquitetura monolítica pode ser perfeitamente adequada. Na verdade, muitas empresas começam com sistemas monolíticos e só adotam microserviços quando o sistema cresce e a complexidade aumenta. Isso acontece porque microserviços trazem benefícios importantes, mas também exigem mais infraestrutura e mais coordenação. Outro conceito importante associado a microserviços é o de independência tecnológica. Em muitos casos, cada serviço pode ser desenvolvido usando tecnologias diferentes. Por exemplo, um serviço pode ser implementado em Java, outro em Node.js, outro em Python. Desde que todos sigam as interfaces de comunicação definidas, eles podem coexistir dentro do mesmo sistema. Isso permite que equipes escolham tecnologias mais adequadas para cada tipo de problema. Outro aspecto interessante da arquitetura de microserviços é que ela incentiva a criação de serviços pequenos e focados. Cada serviço deve ter uma responsabilidade clara. Esse princípio é semelhante a um conceito conhecido na engenharia de software chamado princípio da responsabilidade única. Quanto mais clara for a responsabilidade de cada serviço, mais fácil será entender e manter o sistema. Mas, novamente, é importante lembrar que microserviços não são uma solução mágica para todos os problemas. Eles são uma estratégia arquitetural. E como qualquer estratégia, devem ser utilizados no contexto adequado. Sistemas muito pequenos podem não se beneficiar dessa abordagem. Mas sistemas grandes, com múltiplas equipes e grande volume de usuários, frequentemente encontram nos microserviços uma forma eficiente de organizar a complexidade. No final das contas, a arquitetura de microserviços representa uma mudança na forma como pensamos sistemas. Em vez de um único sistema gigantesco, passamos a pensar em um ecossistema de serviços menores que colaboram entre si. Essa abordagem permite criar sistemas mais flexíveis, escaláveis e adaptáveis. Mas também exige disciplina arquitetural, boas práticas e ferramentas adequadas. Se você está estudando programação ou engenharia de software, entender o conceito de microserviços é um passo importante. Porque muitas empresas modernas utilizam esse tipo de arquitetura para organizar seus sistemas. E compreender essas ideias ajuda a enxergar o desenvolvimento de software de uma forma mais ampla. Se você gostou dessa conversa sobre arquitetura de software e microserviços, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e tecnologia de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.